Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, aqueles policiais, inclusive um deles, da Polícia Federal, que era infiltrado na segurança do presidente Lula, agora, inclusive, com os áudios que saíram essa semana, que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, eles liberaram, agora eles estão tentando, fazer o quê? Adiar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. É exatamente, aqueles que tentaram, inclusive, que eles iam, primeiro que ia morrer, ia ser o ministro Alexandre de Moraes. É a defesa desse Vladimir Soares, esse que estava infiltrado na segurança do presidente Lula, a defesa dele que está querendo impedir, inclusive, porque impedir não, mas suspender o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E esse Vladimir, após a revelação desses áudios, ele fala que ele, inclusive, tá a gravação dele, que ele diz que ia matar meio mundo, inclusive ia impedir a posse do presidente Lula. Exatamente. Agora, a defesa desse policial, Vladimir Soares, eles apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido de adiamento do julgamento sobre o recebimento das denúncias contra o chamado Núcleo 3, da suposta da articulação. Eu não entendo por que no jornalismo existem determinadas coisas para não falar a verdade. A articulação não é suposta articulação. A articulação golpista que tentou impedir, inclusive, a posse do presidente Lula. Agora, a solicitação, segundo foi feito após a Polícia Federal ter anexado ao processo o relatório com o áudio extraído do celular do próprio policial Vladimir Soares, nos quais ele afirma que estava pronto para prender o ministro Alexandre de Moraes, e sabe como é que é? Depois que fez a prisão, a execução. E tem outra, ele afirma, inclusive na gravação, que ele ia impedir a posse do presidente Lula. Agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 20 e 21 de maio a análise da denúncia contra os 12 acusados, inclusive esse Vladimir Soares, que seria o matador do grupo, e todos apontados como integrantes das forças de segurança envolvida toda na tentativa de golpe na nossa democracia. Agora, os advogados dos policiais afirmam que o surgimento dos novos elementos exige mais tempo para que a defesa técnica possa ser manifestada. Agora, vale salientar que a resposta à denúncia e o momento oportuno, inclusive, para a defesa técnica,
possa apresentar justificações a rolar testemunha, diz eles. E escreveu, e é isso, quem escreveu foi a defesa, o Luiz Carlos Magalhães e Ramon Mas Gomes Júnior, na petição que enviaram ao Supremo Tribunal Federal. Agora, isto requer a reabertura de prazo para complementar a mesma, consequentemente, o adiamento do julgamento de admissibilidade, argumentou a defesa, e na petição de acordo com a polícia. Agora, os áudios extraídos pela Polícia Federal revelam detalhes de envolvimento do policial na conspiração em uma conversa registrada no celular dele no dia 2 de janeiro de 2023. Agora, esse policial, o tal de Vladimir Soares, ele relatou que integraria uma equipe pronta para prender o ministro Alexandre de Moraes. Olha o que ele diz, abre aspas: a gente estava preparado para isso, inclusive para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, diz o Vladimir no áudio. Em outro trecho, ele afirma que a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente. Não estava nem aí, fecha aspas, foi o que estava no celular do Vladimir que a Polícia Federal descobriu. Agora, em seguida, esse Vladimir Soares afirma que a cerimônia de posse do presidente Lula não aconteceria, pois o grupo pretendia impedi-la. E, no entanto, segundo ele, o plano foi frustrado pela falta de adesão da cúpula das Forças Armadas, em especial aos generais, que não teriam concordado com a ação desses meliantes. Agora, olha o que ele coloca, inclusive. Abre aspas. O povo aqui está desolado, ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse. Cara, nós não íamos deixar, ele diz. Mas aconteceu. O Bolsonaro faltou um pulso para dizer: não tem general, tem um coronel, e vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda, 100%. Só os generais que não deixavam, disse ele. Agora, o Supremo Tribunal Federal agora decidiu se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os acusados do Núcleo 3 da Força de Segurança. Depende do entendimento da Corte. Os réus passarão a condições de processados formalmente pela tentativa de subverter a ordem democrática. Agora, acha que eles não vão atender? Acha que o ministro Alexandre de Moraes vai recusar a denúncia que fez a Procuradoria-Geral da República contra esse pessoal que queria matar ele? E não só ele, o presidente Lula e o Alckmin. Lógico que agora
eu acho, no meu entender, que tem que ser julgado logo e esse pessoal ficar na cadeia. Uma que esses policiais não são ricos, não é da cúpula assim da burguesia. Então a burguesia não está nem aí com eles. Então esses que é da ralé, eles vão para a cadeia. Porque os grandões vai ser difícil. Agora, no meu entender, eu acho que deveria colocar todo mundo na cadeia. Inclusive a Carla Zambelli, que está apavorada. Agora, esse policial, que inclusive estava infiltrado na segurança do presidente Lula, olha, quem é que escolhe a segurança? Precisa ver isso. Porque quem escolheu esse cara para ser segurança do presidente Lula? Justamente o cara que era o matador, que queria matar todo mundo. Inclusive ele, na gravação do celular, ele diz, vamos matar todo mundo. O objetivo deles era matar. E isso também está na cabeça do Bolsonaro. Porque era o Bolsonaro que organizou esse pessoal. O Bolsonaro e o tal de Braga Neto. E também aquele tal general Heleno. Esses têm que ir para a cadeia de todo jeito. E tem outra, se possível, morrer lá dentro da cadeia. Porque em sã consciência, não tem que deixar esse pessoal assim. A moda vai levando, não. Porque esse pessoal é perigoso. E tem outra. Eles têm treinamento no exército, eles têm arma, coisa que nós não temos. Então nós temos que usar agora, para combater esse pessoal, a justiça, que é o único. Agora, a justiça sabe como é que é, inclusive o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, eles dançam conforme a música. Se a gente lembrar bem, na época da tal de Lava Jato lá do Moro, eles mandavam processo de São Paulo para ser julgado em Curitiba. É uma loucura isso. Mas faziam isso. O Gilmar Mendes, por exemplo, foi um do que colaborou com a Lava Jato, inclusive impedindo o Lula de ser ministro. As pessoas esquecem, mas a gente não pode esquecer. E tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal, eles dançam como... Porque, se a gente lembrar bem, o Supremo Tribunal Federal agia, inclusive, na ditadura militar, para condenar a gente. Entendeu? É esse o negócio. E o Bolsonaro e esse tal de canalha Vladimir Soares, esse policial, tem que ser julgado mesmo no Supremo Tribunal Federal, porque queria dar um golpe para implantar a ditadura no Brasil. Só que a ditadura no Brasil nós já tivemos. E ditadura no Brasil militar nós não queremos mais. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Fico por aqui, pessoal, e um tchau.